Olha, a Prefeitura da capital ampliou em 5 vezes a infraestrutura cicloviária disponível na cidade, batendo recorde histórico na implantação de alternativas seguras de deslocamento aos ciclistas em todas as regionais de Fortaleza. Hoje, a capital conta com um total de 347 quilômetros de percursos para as duas rodas, o que representa uma ampliação de cerca de 406%. É possível, por exemplo, chegar do terminal do Antônio Bezerra até a beira-mar pela ciclofaixa. O uso das bicicletas tem se tornado uma alternativa cada vez mais útil à mobilidade urbana, saúde e ao meio ambiente. Na capital cearense, a Prefeitura de Fortaleza, através do Programa de Expansão da Malha Cicloviária, ampliou em 5 vezes a infraestrutura disponível na cidade, batendo recorde histórico na implantação de meios seguros de deslocamento aos ciclistas em todas as regionais. Fortaleza conta atualmente com 347,2 quilômetros de percursos para as duas rodas. E para te provar a facilidade desse meio de transporte, a gente vai sair aqui do terminal do Antônio Bezerra até a beira-mar. Vem comigo! E aí, viu como é prático? Com ampliação em cerca de 406% de malha cicloviária, a capital tem oferecido mais opções de lazer e saúde à população. Todos os dias eu vinha de carro, todos os dias trabalhar, e aí agora eu tô deixando o carro em casa para vir e voltar para casa também de bike, né? Então tem melhorado até meu condicionamento físico e tudo mais. E para quem deseja fazer uso das bicicletas compartilhadas, o sistema bicicletário está disponível todos os dias da semana. Basta fazer o cadastro e optar pelo pagamento de passe diário, mensal ou anual, através do site www.bicicletar.com.br ou através do aplicativo de smartphone ou central telefônica de atendimento no número 0800 500 9901. Vale lembrar que o uso do sistema é gratuito para os usuários do bilhete único. E para conversar mais sobre todos esses investimentos na malha cicloviária aqui de Fortaleza, nós estamos recebendo o Gustavo Pinheiro aqui nos nossos estúdios, ele que é engenheiro da Prefeitura da capital. Gustavo, sem dúvida alguma, nos últimos anos a malha cicloviária de Fortaleza cresceu bastante, garantindo aí para o usuário, principalmente do sistema de bicicletas compartilhadas, tivesse uma segurança muito maior para utilizar esses espaços públicos da capital, né? Bom dia, é isso. A gente vem, né, a Prefeitura desde 2013 adotou uma política de incentivo à bicicleta como meio de transporte. Então, de 2013 para cá, a gente saiu de uma malha cicloviária de 68 quilômetros, estamos hoje com a malha total de 347 quilômetros. Então, é mais do que 5 vezes o aumento nesse período, né, nesses últimos 8 anos, e vem sendo uma política muito bem sucedida. A gente costuma fazer monitoramento das ciclovias e ciclofaixas que a gente implanta, e onde a gente implantou ciclofaixa e a gente contou o número de ciclistas antes e depois dessa implantação, o número sempre aumentou. Então isso é uma prova de que quando você dá segurança, né, para o ciclista, para as pessoas, elas se sentem convidadas a usar a bicicleta e eles passam a usar a bicicleta como meio de transporte. E Gustavo, sem dúvida alguma, a partir do momento em que as ciclofaixas tiveram realmente uma aceitação muito grande aí por parte da população de Fortaleza, com o uso, né, das bicicletas, né, das bicicletas compartilhadas, é uma política que agora só tende realmente a se desenvolver ainda mais, né? A política cicloviária de Fortaleza ela é muito bem aceita pela população, muito bem aprovada, né? Todas as pesquisas que a gente faz, as pessoas em geral estão muito satisfeitas. E isso foi um processo, né, de mudança, né, já que de 2013 para trás não tinha ciclofaixa na cidade. Então, até nas primeiras ciclofaixas que a gente implantou, houve alguma discussão, alguma reação, algumas pessoas não acharam uma boa ideia, mas isso gerou uma discussão na cidade. E pouco tempo depois, 2014, já todo mundo já percebeu que aquilo era uma coisa possível, que era viável a separação de um espaço da via, né, não um espaço nem tão grande, né, aquele espaço ali para a implantação de uma ciclofaixa muito importante para que quem já anda de bicicleta tenha segurança e para quem quer usar a bicicleta, veja que tem um meio seguro, né? E isso a gente viu na prática porque o número de ciclistas aumentou com esse tempo.
A sustentabilidade desse modal de transporte, ela também é vista muito pelo aspecto da ampliação. A capilaridade, vamos dizer, dessas ciclofaixas, elas saíram, a capilaridade saiu aqui da região da Aldeota, do Meireles, ali do centro da cidade, por onde tudo começou, e hoje ganhou aí todas as regionais da cidade, né? Se você olhar o mapa de Fortaleza com as ciclovias e ciclofaixas, você vê que está na cidade inteira. Né? A gente tem um dado de que 50% das pessoas, né, 49% das pessoas, moram em até 300 metros de ciclovia e ciclofaixa. Isso na cidade inteira. Esse dado é o maior do Brasil, né? O ITDP, que é um instituto de planejamento, fez essa pesquisa em todas as cidades e viu que onde as pessoas têm mais acesso à ciclovia e ciclofaixa é Fortaleza. Então, isso mostra realmente que a gente está na cidade inteira, né? Porque se tivesse só na região, a gente teria uma boa parte da população desassistida. Então, realmente, é uma política para quem mais precisa, para a cidade inteira, e a gente mantém essa política, né, com expansão para que cada vez mais chegue até mais pessoas. Para que se cresça ainda mais, vamos dizer assim, vamos dizer, essa extensão de ciclofaixas na cidade, inclusive de ciclovias também, vocês avaliam hoje, porque a gente sabe que não são todas as avenidas que têm realmente um espaço disponível ali para a colocação da ciclofaixa. E isso talvez esteja sendo um grande desafio em algumas áreas da cidade, né? A Prefeitura elaborou em 2014 o Plano Cicloviário, que é exatamente esse estudo para ver quais as vias que se consegue colocar ciclovia e ciclofaixa e quais as vias que você realmente tem que fazer um caminho alternativo, né? Mas todos os caminhos, eles têm que ser contemplados, né? A pessoa tem que poder ir de bicicleta de um ponto a outro com segurança, por mais que naquela via principal tenha alguma largura que não permita, né? Sempre tem que dar alguma oportunidade, alguma opção para o ciclista, e é isso que o plano cicloviário coloca. Então, a cada implantação a gente faz um estudo para tentar colocar na via principal, porque é onde todo mundo quer passar, né? Seja de bicicleta, de ônibus, a pé. E aí, sendo possível, é feita nessa rua principal, senão é buscada uma alternativa para contemplar o deslocamento do ciclista com segurança. Olha, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos, por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza, o programa de expansão da malha cicloviária permitiu a implantação de cerca de 61,9 quilômetros de novas infraestruturas cicloviárias na cidade ao longo deste ano, mesmo diante dos impactos da pandemia da Covid-19. Gustavo, o planejamento para esse ano de 2020 foi bem expandida aí a malha cicloviária aqui na capital, mas não tenho dúvida que a questão da pandemia chegou a atrapalhar um pouco os planos aí da prefeitura em relação à expansão dessa malha, né? Sem dúvida. O primeiro semestre a gente avançou pouco, né, nas novas ciclovias e ciclofaixas, porque a partir de março, né, a gente já estava com um cenário de pandemia. Mas passado esse período, né, do isolamento social mais rígido, a gente passou a, inclusive, priorizar e aumentar o ritmo de implantação. 2020 foi o ano que teve mais implantação de nova ciclovia e ciclofaixa na cidade desde 2013, né? Então, a gente focou realmente no segundo semestre desse ano, porque a bicicleta, além de um meio de transporte que traz diversos benefícios para a cidade e para quem usa, ela também é uma ótima forma de combate à pandemia, né? Já que é um meio de transporte que não gera aglomeração e que também traz segurança e você melhora seus índices de saúde. Muitas vezes, ao você estar em outro meio de transporte que tem ali mais pessoas, né, ela gera aglomeração e pode ter algum risco de contaminação. A bicicleta, não. Então, várias cidades do mundo adotaram essa estratégia de implantar ciclovia e ciclofaixa para incentivar que mais pessoas usem a bicicleta, também como forma de combate à pandemia. E, Gustavo, tem um aspecto que eu considero bastante interessante na questão do uso da bicicleta aqui em Fortaleza, com a implantação das ciclovias e das ciclofaixas, é da história da integração com outros modais de transporte, né? A instalação dessas estações do bicicletar próximo à estação do metrô, os terminais de ônibus, aquela história da pessoa poder fazer um trecho de bicicleta, quando sai de casa para ir para o trabalho, por exemplo, fazer um trecho de bicicleta e um outro trecho de ônibus, né? Facilitando realmente o deslocamento desse trabalhador, né? Sem dúvida. A integração, né, bicicleta-ônibus é uma solução que é adotada mundo afora, principalmente para os deslocamentos mais longos, né? A pessoa, muitas vezes, ao invés de pegar aquele ônibus de bairro, que demora um pouco mais, ela pode fazer esse trajeto de bicicleta.
Então, para isso, a prefeitura implantou bicicletários nos terminais também, que você pode levar a sua bicicleta própria e deixar no terminal o dia inteiro com segurança, um espaço reservado com um guarda lá do lado. E na volta do trabalho você pode pegar a bicicleta e ir para casa. E tem também as próprias estações do bicicletar, né? Que esse ano de 2020 a gente está numa expansão bastante acelerada também. A gente está hoje com 190 estações do bicicletar, vamos chegar a 200 no final do ano. Né? Um ano atrás a gente tinha 80 estações. Então realmente assim, a bicicletar está chegando em diversos bairros na periferia e também em terminais de transporte, onde a pessoa pode pegar uma bicicleta, deixar lá no bicicletar que tem, no terminal de ônibus, e fazer o resto do trajeto por transporte público. E a integração ela é fundamental até no aspecto realmente econômico e de ganho de tempo. Me lembro uma vez que eu estava com um colega, e isso vale para as grandes cidades, estava com um colega em São Paulo e a gente saiu da casa dele, fizemos um pequeno deslocamento. Apesar de que em São Paulo, um pequeno deslocamento é roda que só. Mas nós fizemos um pequeno deslocamento de carro e paramos numa estação de metrô e fizemos o outro trecho, o trecho muito mais longo de metrô. Saiu mais barato, né, pela questão do gasto com combustível e principalmente em relação à questão do ganho de tempo. Quando você faz isso com a bicicleta, fazendo uma parte do trecho de bicicleta e pegando o outro trecho, por exemplo, de ônibus, principalmente num deslocamento, pegando um corredor expresso, por exemplo, o ganho de tempo é muito grande, né? Fortaleza também vem priorizando o transporte público, né? Então realmente é muito importante que o transporte coletivo seja atrativo, né? Que seja rápido. Então para isso a gente tem mais de 100 quilômetros de vias exclusivas, né? Seja os BRTs que a gente tem na Guanambi e na Bezerra de Menezes, como diversas outras vias que têm faixas exclusivas de ônibus. Então, é muito importante para que a pessoa também possa fazer esse trajeto com rapidez, né? Não ficar presa em congestionamento. E a bicicleta ela traz esse benefício da integração, né? Que você pode chegar no terminal e pegar um ônibus. Também, facilitando a integração, outra ação que a gente tem já desde o início do bicicletar, em 2014, é a utilização das bicicletas por bilhete único. Então, quem tem bilhete único pode usar tanto no ônibus quanto na bicicleta. O mesmo cartão é usado para os dois modos. E quem tem um bilhete único, o bicicletar é gratuito. Né? Então, esse é outro incentivo para que as pessoas façam a integração. Né? Quem tiver deslocamento que consiga fazer essa integração e que seja mais vantajoso, né? A gente está com a oportunidade de bicicleta, de bicicletário, do bilhete único integrado. Então, a prefeitura vem trazendo também essa importância na integração bicicleta-ônibus. O Gustavo, em relação às áreas da cidade, a gente sabe que a prefeitura já conseguiu realmente levar tanto as estações como também a ampliação da malha cicloviária, vamos dizer, para todas as regionais. Mas existem áreas que ainda, vamos dizer assim, estão em desvantagem em relação às outras, exatamente pela dificuldade de você buscar vias em que você tem condições físicas ali de espaço para colocar a ciclofaixa? O plano cicloviário de Fortaleza determina ciclovia e ciclofaixa na cidade inteira. Então, a gente vem seguindo o que está no plano e, aos poucos, a cidade vai sendo contemplada. Regiões que não têm hoje, né, infraestrutura cicloviária estão recebendo com o passar do tempo. Tanto ciclovia e ciclofaixa quanto o próprio bicicletar. Né? Nesse ano de 2020, com a expansão do bicicletar e também da malha cicloviária, a gente já chegou em bairros como Vila Velha, Canidezinho, Bom Jardim, Messejana, né, que eram bairros que em algumas regiões ou em suas totalidades não tinha ainda nenhuma ciclovia e ciclofaixa, e a gente vem chegando. Então, assim, cada vez mais áreas e locais que ainda não têm a infraestrutura cicloviária estão recebendo e vão passar a receber com o passar do tempo. E isso tem acontecido com a aceitação muito boa dessas comunidades, né? Sem dúvida. A bicicleta, a política cicloviária de Fortaleza é muito bem sucedida. Né? Se antes dessa política começar, o problema era, no início, né, as pessoas não querendo, talvez, uma ciclofaixa ou uma estação, né, houve aquela reação no começo, aquela discussão. Hoje, se a prefeitura tem um problema relacionado a isso, é em relação à alta demanda da própria população. Né? A gente recebe direto pedidos de ciclofaixa, de estação do bicicletar. Então, assim, isso, né, o fato da população demandar à prefeitura dessas estruturas, é um sinal de que realmente a população aprova e aceita e quer a expansão desse sistema. Olha, ainda em 2020, há a previsão de implantar novas infraestruturas cicloviárias aqui em Fortaleza.
nas ruas José Alves Cavalcante, Nogueira Scioli, Jaime Benévolo, Barão de Aratanha, Chico Lemos e Cônego Braveza. Ô, Gustavo, são essas mesmas, essas ruas aí que eu citei aí que ainda estão com previsão de entrega dessas ciclofaixas para esse ano ainda de 2020? A gente vai finalizar aí 2020 com cerca de 70 quilômetros só nesse ano. E essas vias que você colocou vão receber, né, ciclofaixas em sua extensão para garantir esse deslocamento nesses projetos. E aí tem projeto de binário novo, tem a própria ciclofaixa numa rua já com sentido de circulação sem mudança, né? Então, todos os projetos da prefeitura, seja um projeto de ciclofaixa mesmo naquela rua específica, ou até projetos de binários novos, de viadutos novos, né? Você pega o viaduto ali da BR-116 com Alberto Craveiro, reforma de vias como a Vicente de Castro indo em direção ao Porto. Todas essas obras, né, elas já incorporam, Já incluem, a né? implantação de uma ciclovia e ciclofaixa. Então, todos os projetos, né, de todas as secretarias, a análise da viabilidade de uma ciclovia e ciclofaixa é sempre feita para aproveitar aquela obra e já incluir uma estrutura para o ciclista. A gente sabe que para uma obra, por exemplo, viária, em que tem duas faixas, normalmente é um espaço bom e aí dá para se colocar muitas vezes ali a ciclovia no canteiro central. Mas quando se trata de uma rua menor, como é que funciona a questão do estudo, do planejamento que é feito por parte da prefeitura para ver a viabilidade ou não de se colocar uma ciclofaixa naquela via? Em ruas mais estreitas, né, vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo da Avenida Pontes Vieira. Né, a gente não consegue colocar uma ciclofaixa nessa avenida e manter as faixas fluindo. Então, qual foi a solução nesse caso? Uma via paralela, que é a Rua Eduardo Bezerra, né, que é a menos de 100 metros, então o ciclista ele pode se deslocar ao longo de toda a Pontes Vieira pela Rua Eduardo Bezerra. Então, quando alguma via não se consegue ter uma viabilidade de curto prazo para a implantação de uma ciclofaixa, a gente procura uma via alternativa que garanta esse deslocamento. E essa é uma política que tem sido adotada, inclusive na área periférica da cidade, onde há realmente até as vias com maior fluxo, não tem realmente o espaço suficiente para a colocação da ciclofaixa. É buscar realmente alternativas em ruas paralelas, né? Isso. Sempre que possível, a gente busca a rua principal, porque é onde as pessoas buscam passar. Por exemplo, a Domingos Olímpio é uma via que, a princípio, a gente tinha dúvidas se cabia, e quando a gente fez o estudo detalhado, a gente viu que coube perfeitamente e ela funciona hoje, inclusive é uma das ciclofaixas mais usadas da cidade. Então, essa expansão da malha cicloviária é feita cuidadosamente, né, vendo via a via, vendo onde se é possível colocar na via principal ou se busca uma via alternativa. Essas ações relacionadas à ciclofaixa têm dado para conciliar bem em algumas vias onde também é corredor de ônibus, ou seja, onde há faixa exclusiva para o transporte coletivo? Tá dando para conciliar, vamos dizer, esses dois modais em uma mesma via? Sempre que possível, a via recebe tanto a ciclofaixa como a faixa exclusiva. A gente tem diversos exemplos, né? Antônio Salles é um exemplo, Domingos Olímpico eu já citei, é outro exemplo. Às vezes os dois a via recebe as duas infraestruturas ao mesmo tempo e às vezes em tempos diferentes por alguma dificuldade. Por exemplo, a Avenida Leste-Oeste, ali no trecho do Marina Park, né, da Praia da Leste-Oeste ali, ainda não tinha ciclovia, agora ela está em construção, a ciclovia, mas já havia faixa exclusiva de ônibus. Então lá a gente preferiu que fosse feita uma ciclovia com mais segurança, porque ali é um espaço que acaba tendo uma velocidade um pouco maior. Então já está em construção lá uma ciclovia segregada com canteiro físico, que protege mais ainda o ciclista, né, dos veículos motorizados. Ô, Gustavo, em todos esses anos aí já da implantação do projeto das ciclofaixas, das bicicletas compartilhadas, a avaliação do município, da prefeitura, do poder público é de que hoje já há uma melhor convivência desses modais, ou seja, de quem anda de bicicleta, com o pessoal das motos, com o pessoal dos carros de passeio e também com os ônibus. Esse respeito dos condutores desses veículos maiores com o ciclista é muito importante. Se antes da política de expansão da malha cicloviária, a principal queixa dos ciclistas era a falta de ciclovia, né, a falta de ciclofaixa, hoje a principal queixa do ciclista é realmente a falta de respeito de alguns motoristas. Então, é muito importante que os motoristas respeitem o ciclista, né, que quando não houver ciclofaixa,
dê espaço a ultrapassar e reduza a velocidade, né? O Código de Trânsito ele fala isso, né? Sempre que for ultrapassar o ciclista tem que deslocar 1,5 metro de distância e tem também que diminuir um pouco a velocidade. Então, é muito importante esse respeito com as ciclovias e com as ciclofaixas. E com o próprio bicicletar, né, a bicicleta ficou um meio de transporte viável. As pessoas entenderam que a bicicleta tem o seu espaço e, com isso, passaram a respeitar mais o ciclista. Então, a gente percebe, né, esse aumento aí do respeito com o ciclista, mas sempre pode ser melhor, né, tanto com campanhas também de educação e de fiscalização que podem ser feitas para melhorar isso. Outra coisa é de que, além, vamos dizer, as ciclofaixas, elas permitiram muito que as pessoas pudessem, como a gente está vendo aqui no telão, muitas pessoas utilizem hoje a bicicleta no sentido de se deslocar para o trabalho. Mas é importante também ressaltar que esses espaços destinados à bicicleta também está sendo bastante utilizada por pessoas que hoje procuram fazer do ciclismo, da bicicleta, uma opção para uma prática de lazer e de um exercício físico, a exemplo do que acontece nos fins de semana com aquela ciclofaixa de lazer, aquelas aberturas de espaço destinados só para o ciclista, em que famílias inteiras estão indo nas ruas aí para a prática de exercício ou apenas do hobby mesmo, do lazer, né? A bicicleta ela é uma ótima opção para meio de transporte, né? A grande maioria da população usa a bicicleta como meio de transporte para o trabalho, para o serviço de educação, para fazer alguma compra, mas ela também é uma ótima opção de lazer, né? Então, principalmente nas áreas mais turísticas, na orla da cidade, aos domingos a prefeitura faz a ciclofaixa de lazer, como você mencionou, que é um espaço dedicado para o ciclista com cones, né? Então é um espaço grande, é seguro, né? Fica ali de 7 da manhã até 1 da tarde. E a gente vê famílias, né, pedalando, né, ocupando a cidade, se divertindo, né, usando a bicicleta como um lazer, né, e isso a gente observa também no dia a dia, em vias como a beira-mar, até em vias dentro de bairro também, que as pessoas usam a bicicleta como lazer, como exercício físico, né, então a bicicleta ela tem diversas opções, né, diversos usos diferentes que a ciclovia e a ciclofaixa permite e traz mais segurança. Gustavo, a atual gestão do prefeito Roberto Cláudio termina agora no final de dezembro, né? A partir de janeiro entra um novo gestor, no caso aí o novo prefeito, o prefeito eleito José Sarto, mas essa política de mobilidade urbana, né? Da questão de se buscar o modal do uso da bicicleta, é uma política de governo, uma política pública que certamente deverá aí ter novos desdobramentos. A perspectiva é realmente de se continuar expandindo esse modal de transporte, né? Isso, na gestão Roberto Cláudio foram feitas quase 300 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa, e essa expansão, né, se perpassa gestões, né, como você falou, é uma política pública que a população já aceita e já demanda, né, que ela seja continuada. Então, o próprio plano cicloviário, né, a gente tem leis municipais que amarram um pouco que essas estruturas devem ser ampliadas, tem recurso garantido para a bicicleta através da lei da Zona Azul. Então, toda pessoa que estaciona no estacionamento rotativo da lei da Zona Azul, aquela tarifa ela é revertida para a política cicloviária. Então, essa expansão ela vai continuar, né? Mais ciclovias, mais ciclofaixas e mais estações do bicicletar está dentro do planejamento para os próximos 4 anos. Maravilha, então. Gustavo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui na TV Terra do Sol, passando aí cada vez mais assim essa questão dessa política, explicando para o nosso telespectador aí como é que o bicicletar e também a ampliação da malha cicloviária tem sido aí realmente uma política pública que tem trazido realmente muitos benefícios para as pessoas que utilizam esse modal de transporte e favorecendo também o uso coletivo, né, o transporte coletivo na cidade. Muito obrigado pela presença. Obrigado, bom dia. Eu vou a um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza e vamos falar do Festival de Música de Fortaleza, que terá aí já etapas eliminatórias nesta sexta e nesse sábado aqui na capital cearense. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só.